Hoje nós vamos às compras e eu vou levar vocês junto comigo. Por quê? Nós vamos descobrir os ingredientes ocultos dos alimentos. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Suco é bom? Não, não é bom. Por que que não é bom? Alto índice glicêmico é uma bomba calórica. Se você está querendo emagrecer, você vai dar altos picos de insulina no seu organismo. Ou se você tem diabetes tipo 2, também não é uma boa. O suco de laranja ou qualquer outro suco concentrado, ele é altamente rico em açúcar. Então não é uma boa. Iogurte, essa delícia, é muito bom. Mas o iogurte, ele é altamente inflamável. Então todo tipo de iogurte que você está vendo, Danone, tá vendo? Ele não é legal. Porque a lactose, ela inflama o corpo. Além de ter muito açúcar. Por exemplo, o Yakult. Muitas pessoas já me perguntaram qual é a Yakult que eu devo usar. O zero, né? No caso light, ou esse aqui normal. É puro açúcar, né, pessoal? Então eu acho que não é interessante a gente estar adicionando isso na dieta. Você vai dar altos picos de insulina aí no seu organismo. E se você está querendo emagrecer, ou se você tem diabetes tipo 2, e principalmente tipo 1, né? Não é interessante você ter esse tipo de alimento na sua prateleira em casa. Os preparos de proteína, Iopro, ele é interessante, é zero lactose, zero açúcar, mas se você observar aqui na informação nutricional, você vai ver que ele tem uma quantidade de açúcar a cada 100 gramas. Então você tem que levar isso em consideração. Outra opção aqui que a gente tem é o verde campo, tá? Ele já tem lactose. Então lembra que o lactose, né, se você olhar aqui nas informações nutricionais, ele tem o leite pasteurizado, leite desnatado. Então eu não acho interessante você ter derivado de leite na sua dieta, tá? Queijo é uma delícia, né? Mas ele tem lactose. Se você tem sinusite, rinite, todas as ites, sai fora do queijo. O queijo não é uma boa opção para a gente poder ter na dieta, tá? Seja qualquer dieta, tá? Mesmo que você não queira emagrecer, se você não tem nenhum problema de saúde quanto à lactose, eu acho que o leite o queijo no caso, não é um bom alimento para você poder estar consumindo direto. De vez em quando, a gente pode até dar esse luxo, mas não é recomendável. A outra armadilha, a água de coco, blend. Tudo que for blend, ele não é puro. Então, se você olhar nas informações nutricionais, ele tem vários ingredientes aqui para poder dar a formação do blend. Então, você tem que observar aquela água de coco, a água de coco mais pura possível, né? Para você poder consumir aquilo por puro. Vamos dar uma olhadinha nos pães. Você tem que observar, por exemplo, os ingredientes. Vamos ver se a gente consegue focar. Por exemplo, ó, esse aqui, ele tem o primeiro ingrediente, farinha de trigo integral, glúten. Eles não especificam o que é esse glúten, né? Lá, mix 14 grãos e por aí vai, né? Então, ele não está especificando aqui que ele tem a farinha de trigo branca, enriquecida, né? Que é aquela farinha que não é legal. Ela provoca pico de insulina, alto índice glicêmico, né? Ou seja, esse aqui da Panko é uma boa ideia, né? Se você puder tirar o pão da dieta, ótimo. Mas se você não conseguir, se você gostar muito do pão, esse aqui é interessante, tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui em outro. Esse aqui é zero, falando zero alguma coisa, né? Vamos ver o que ele tem aqui. Zero açúcar ele tá falando, né? Então vamos dar uma olhadinha nos ingredientes. Farinha de trigo integral, glúten, farinha de aveia e por aí vai. Então esse daqui parece interessante também. Olhar a informação nutricional. Então a cada 50 gramas ou 2 fatias, ele tem 33 gramas de... Não, ele tem 17 gramas de carboidrato, né? Então, esse aqui também parece ser uma boa opção. Vamos dar uma olhadinha agora nesses
pães aqui da Panko, que parece ser a mesma linha da de baixo, né? Então aqui ele fala que ele... Vamos pegar esse daqui. Castanha do Pará, linhaça. Vamos dar uma olhadinha aqui nas informações nutricionais. Farinha de trigo integral, glúten. Esse daqui ele já tem açúcar. Açúcar mascavo, linhaça. Vamos dar uma olhadinha das informações nutricionais. A cada 2 fatias ele tem 17 gramas de carboidrato. Parece uma boa opção, mas ele tem um pouco mais de açúcar, né? Ele já deixa especificado que ele tem o açúcar mascavo, tá? Mas parece ser interessante, tá? Vamos dar uma olhadinha numa outra linha de pães, da Wickbold. Vamos pegar esse aqui de chia e macadâmia. Então você tem que olhar as informações nutricionais, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui. Farinha de trigo integral. Olha esse daqui, ó. Farinha de trigo enriquecida. Não quer dizer, esse daqui já tem farinha branca. Ele não é um pão integral, tá? Conforme a ordem dos ingredientes que tá aqui, né? Nessa relação de ingredientes, é determinante a quantidade. Então, aqui tá farinha de trigo integral. Então, esse produto, esse ingrediente é o que mais tem nesse pão, né? Em segundo lugar, vem a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Tá? Então, seria o segundo ingrediente com maior quantidade no pão. Então, esse daqui da Wickbold já não é interessante a gente estar consumindo, tá? Apesar dele estar falando zero gordura, sem colesterol, etc. O da Wickbold, nesse caso aqui, não é interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui numa outra linha do pão da Wickbold, né? Ele tá falando 100% nutrição. Vamos dar uma olhadinha aqui como que ele é. Então, nas informações nutricionais, a gente tá vendo lá, farinha de trigo integral, semente de girassol, glúten, castanha de caju, óleo de soja, açúcar, sal e assim por diante, né? Então aqui nesse caso ele não tá falando, não tá especificando a farinha de trigo branca, tá? Aqui a cada 2 fatias e meia, ou seja, 50 gramas, ele tem 18 gramas de carboidrato. Então, nesse caso aqui, esse pão, né, da Wickbold, 100% nutrição, já seria interessante você ter aí dentro da sua dieta, tá? Lógico que todos os pães que eu tô te mostrando aqui, se você puder tirar o pão, é melhor. Mas se você gostar muito de pão, esses que eu te falei aqui é uma boa ideia. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse zero, né, da Wickbold também. Iogurte com cenoura. Vamos dar uma olhadinha aqui nas informações nutricionais. Farinha de trigo enriquecida com ferro, ou seja, esse daqui já é o primeiro ingrediente com maior quantidade no pão. Então eu já não acho interessante você estar utilizando esse da Wickbold zero, tá? Certo, vamos dar uma olhadinha aqui no pão da Seven Boys. Ele tem aqui os 7 grãos, o light. Vamos começar com esse light aqui. Ó, na informação nutricional ele já tá falando farinha de trigo enriquecida com ferro. Então esse daqui já tá fora, já não serve. Vamos dar uma olhadinha nesse outro aqui. Outro, ó, farinha enriquecida com ferro. E por que eu tô falando isso, pessoal? Muitas pessoas me perguntam que pão que eu devo comer na dieta. Na verdade, se você puder tirar o pão, tire o pão. Mas se você gostar muito de pão, eu já tô mostrando aqui algumas opções. Vamos dar uma olhadinha nessa da Nutrela. Vamos pegar aqui os ingredientes. Ó, farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida. Esse daqui já é o segundo ingrediente com maior quantidade no pão. Então esse daqui também já não é uma boa opção. Então tá aí, eu já deixei algumas opções que você pode estar utilizando, tá? Se você puder tirar o pão, é melhor. Mas opte sempre pelo aquele pão que tem os ingredientes integrais. Qual chocolate eu devo comer? Então vamos lá. Esses chocolates que você está vendo aqui, 70%, 60%, 40% e por aí vai, são vários, né? Eu vou te falar o seguinte, esses chocolates, eles têm muita gordura. Se você comer um pedacinho, você já vai sentir a quantidade de gordura que ele solta na boca, tá?
Se você optar, claro, quero comer um chocolate, então come o normal, ele é mais gostoso, tem gordura, tem também, né? Mas come o chocolate normal. Qual que é o melhor horário para você poder comer o chocolate? Se você puder comer antes de dormir um quadradinho, vai ser uma ótima. Esse chocolate ele vai ser benéfico na hora de você dormir, antes de dormir, certo? Isso eu tô falando, gente, de acordo com pesquisa de uma engenheira química alimentícia que passou essa informação para mim, tá? Então opte pelo chocolate normal mesmo e de preferência um quadradinho antes de dormir. Aveia, eu devo ou não comer aveia? A aveia, ela tem traço de trigo na composição dela, tá? Então, se você optar, opte pela aveia em flocos, certo? Porque aí não vem muito moído, você vai ter um resíduo menor de farinha de trigo, tá? A aveia em farelo, né? No caso, em flocos finos ou em farinha de aveia, então ela vem com maior traço de farinha porque vem tudo moído, tá? Então opte sempre pela aveia em flocos. E aí, para você poder achar uma aveia sem glúten, zero glúten, é muito difícil. Então você vai ter que dar uma pesquisada para ver se você consegue achar uma aveia zero glúten. Ó, no caso dessa aveia, dessa mesma marca, ela tem, falando na composição dela aqui, que ela tem glúten, ou seja, ela não é zero glúten, ela tem farinha de trigo, tá? Então a maioria delas vai ter traço de farinha de trigo, tá? Então por isso que eu falo sempre optar pelos flocos, porque vem menos traço, vem menos resíduo de farinha de trigo. Eu saudável e fitness na vida.